Vamos começar orando. Pai, nós oramos, gratos ao Senhor pela oportunidade de conhecer ao Senhor, de conhecer Sua palavra, de aproximar do Senhor. Isso nos conforta nesses momentos de crise e de dificuldade. Cremos em Ti, no Seu amor, na Sua graça, e dela dependemos. Que o Senhor possa nos abençoar no dia de hoje. Mais um dia de guerra contra esse vírus, mais um dia dentro dos nossos lares, mais um dia, Pai, protegidos e mantidos por Suas poderosas mãos. Nós começamos esse devocional em nome de Jesus Cristo. Nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Que maravilha! É Ele quem nos mantém existindo, é Ele quem nos mantém vivos, e é justamente a ressurreição dele, garantia da nossa fé, garantia da nossa jornada cristã, a ressurreição dele que nos leva além da morte, e ela é justamente isso, vitória do Cristo sobre a morte. Que maravilha! Vamos voltar à leitura da primeira epístola de João. Nós ontem fizemos a leitura até o versículo de número 11 do capítulo 2 e hoje a gente continua nessa leitura. Vamos completar o capítulo 2, são vários versículos importantes e o importante para nós é fazer a leitura com um breve comentário e vai nos ajudando a tecer o entendimento do que Deus nos trouxe de ensino por meio da epístola. Versículo 12 a 14, o título dado pelo tradutor foi Vitória sobre o Maligno para esse parágrafo. Nós estamos lendo a versão Almeida, revista atualizada. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Veja que nesse trecho, o apóstolo João continua falando sobre o progresso da vida espiritual. Ele nos apresenta logo no versículo 12 que o grande problema humano são os pecados. E os pecados são vencidos, em primeiro lugar, pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao morrer em nosso lugar na cruz do Calvário, Jesus enfrenta o castigo, o juízo, a justiça de Deus, que deveria ser derramada sobre toda a humanidade, mas que, por meio da fé no Cristo, e veja que não é uma fé simbólica, nem um otimismo voltado à direção dele, nem uma espécie de idolatria ao Cristo. Mas essa fé é a decisão de tornar-se discípulo do Cristo e segui-lo. E a partir do momento que o ser humano decide seguir Jesus, os pecados são perdoados e são gradativamente vencidos, porque seguindo o exemplo de Cristo, optamos por uma vida sem pecado. Então, outra coisa que João faz aqui é mostrar esse progresso espiritual, apresentando as 3 categorias de cristão possíveis: os filhinhos, os jovens
e os pais. Aqui mesmo, no versículo 12 e 13, ele já vai apresentar filhinhos, pais e jovens. Vamos lá. Filhinhos, aqueles que estão no começo da jornada. Os vossos pecados são perdoados. A primeira coisa que se sabe, o primeiro benefício que se tem, é o do perdão dos pecados. Essa é a entrada no reino do amor. Pais, vós vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E aqui, o cristão mais maduro vai além da própria cruz e conhece o Senhor de modo mais abrangente. Ele sabe que Deus sempre existiu. Ele sabe que Deus é todo-poderoso. Ele conhece sobre Deus coisas incríveis apresentadas na palavra. O jovem aqui é apresentado como aquele que vence o maligno. Isso aqui está no meio da travessia cristã. O começo dela é o início da derrocada dos pecados. O percurso dela, vitória sobre o maligno, porque as brechas são fechadas, o conhecimento desvenda a verdade diante dos nossos olhos e já não somos mais seduzidos, não somos mais jogados nos pecados. Por meio de Cristo, não somente os pecados são perdoados, mas as artimanhas do maligno são vencidas e superadas. E à medida que vamos prosseguindo, vamos entendendo melhor a Deus, vamos entendendo melhor o que a Bíblia fala sobre ele, como ele é descrito, quem ele de fato é. Filhinhos, vos escrevi porque o início de tudo, conheceis o Pai. É o começo da jornada, se encontrar com Deus, se encontrar com a cruz, entender que o perdão nos foi dado, entender que Cristo nos torna filhos de Deus. Me deixe pular, depois eu volto nos pais. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e ele de novo repete aqui, por meio da palavra de Deus que permanece em nós, vencemos o maligno. Então, a força do jovem está em conhecer a palavra, obedecer a palavra, seguir a palavra. Com isso, ele é capaz de vencer o maligno. E aqui ele fala dos pais, pais, vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio, e então ele mostra como a abrangência do conhecimento, do entendimento sobre Deus é maior quando você chega nessa etapa. Enfim, aqui ele apresenta a vida cristã em 3 fases e nos mostra que devemos evoluir. Tem a fase de recém-nascido, de filhinho, que precisa ser cuidado. Tem a fase do jovem, que já consegue um pouco mais, já enfrenta, já entende, já conhece. E tem a fase de pai, que certamente cuida do filhinho, cuida do jovem, que é alguém que tem um entendimento mais amplo acerca da palavra de Deus. Vamos ver esse trecho. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Veja mais recomendações que nos conduzem à vitória. Não amar o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Esse mundo apresentado aqui não é a humanidade, nem é o planeta Terra, não é uma guerra ecológica, mas ele fala de um mundo, de uma cultura, de um tempo, de hábitos pecaminosos globais. Ele fala de um domínio exercido pelo mal,
na cultura humana que conduz o homem para longe de Deus. É uma forma de João falar sobre o que Paulo aborda em Efésios capítulo 2, sobre a cultura desse mundo, o que Paulo aborda em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, sobre esse tempo, esse aion, a palavra grega, para tempo, para o tempo em que vivemos, da cultura que enfrentamos, e é disso que João está falando. Que não devemos ser seduzidos por essa terra, a tal ponto de, embaraçados nela, não conseguirmos viver conforme os mandamentos de Deus. E se a gente se apegar demasiadamente a esse mundo, o que a gente vai perder é a profundidade do amor de Deus, porque é impossível amar ao Senhor e também amar ao mundo. Isso apresenta para a gente que esse mundo que não devemos amar é todo esse conceito que se opõe ao ensino de Deus. Uma vez que, amando a Deus, não amaremos esse mundo que Deus ordena que não seja amado. Então veja, se você ama ao Senhor, você vai amar sua família, você vai amar os habitantes da terra, você vai amar o próprio planeta Terra. O amor a Deus nos faz amar o próximo. Então, o mundo que é tratado aqui não tem a ver com gente em si, nem a ver com o planeta em si, mas com o sistema pecaminoso, entroncado, engendrado, que vai sendo construído a partir dos mecanismos de sobrevivência do mundo, da sociedade. É a venda do pecado, o ensino ao pecado, é o reino do próprio demônio. João dirá mais à frente que esse mundo é minado pelo maligno. E aí ele nos explica que mundo é esse. É um mundo construído a partir da concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Então é um mundo construído a partir dos excessos. Os excessos da realização dos desejos fisiológicos, dos prazeres que excitam o corpo. É um mundo construído para dar conta de toda a ganância dos olhos, um mundo de apelo aos olhos, um mundo de produção de novos desejos, de desequilíbrios, e soberba da vida fala dessa arrogância humana de viver sem Deus, de imaginar que se pode tudo, que se é senhor de tudo, coisa que nós estamos aprendendo agora com essa epidemia, que não passa de vaidade humana. Por mais poderoso que seja o homem, esse vírus invisível aos olhos humanos é capaz de, no mínimo, transtornar demais a vida dele, e dependendo das fragilidades do organismo do ser, é capaz de matá-lo. Então, todas essas coisas, a exacerbação da carne, exacerbação dos olhos, da cobiça, e a exacerbação da soberba da vida, não vem de Deus, mas procede do mundo. E Paulo vai contar para a gente que boa parte disso vem do espírito maligno que opera por meio dos filhos da desobediência. Então, homens que já não querem saber de Deus são usados pelo mal na produção cultural. Tiago nos dirá que existem três sabedorias: a de Deus, que devemos pedir e humildemente receber, a do homem, que é animal, e a do diabo. Então, o mundo é produzido por meio dessas interferências humana, divina e diabólica, e nós devemos seguir, por meio da unidade com Deus, a produção de uma nova vida. Enfim, o mundo passa, também os seus excessos e exageros,
e aquele que faz a vontade de Deus permanece. Então, essa é a grande guerra. O mundo seguindo orientações que levam o homem a uma liberdade pecaminosa, uma liberdade pautada por essa cultura influenciada por aspectos diabólicos, mas aquele que é de Deus aprende a palavra de Deus e ele disciplina a si mesmo. Nós teremos essas duas formas possíveis de viver no planeta. Gente orientada por Deus e por isso disciplinada, ela coloca o corpo, os desejos debaixo de gestão e de controle, e gente guiada pela cultura do mundo, indisciplinada, que segue os desequilíbrios, as intensidades e os sentimentos voláteis que acabam lutando contra o próprio sujeito. Do versículo 18 ao 26, João fala sobre os anticristos, e a gente pode tratar disso de um modo breve. Filhinhos, já é a última hora, e como vistes, vem o anticristo. Também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos, é a última hora. Então João mostra aqui que um dos sinais do fim é o surgimento do anticristo. Uma coisa que Paulo fala em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que ainda não havia ocorrido no tempo deles. Mas todos eles tinham a expectativa de que o anticristo assumisse o poder no tempo deles. Isso é compartilhado por toda a igreja, de todas as eras da nossa existência. Mas então ele nos revela que, de fato, muitos anticristos têm surgido e já surgiram, mas o grande problema da humanidade será o anticristo e não os vários anticristos. É lógico que todos eles trazem consigo prejuízos para a humanidade. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Nem toda saída de gente da igreja é uma coisa ruim. Nem toda saída significa que o sujeito que saiu também era um anticristo. Isso aqui não é uma regra geral. O que ele está dizendo é que alguns que são verdadeiros inimigos de Cristo são produzidos pela própria igreja. Eles nascem no seio da igreja, crescem no seio da igreja, mas nunca foram igreja. São pessoas más, egoístas, que não são transformadas pelo Evangelho, geralmente escandalizam a obra. Por causa deles, a igreja muitas vezes recebe má fama. E estas pessoas que nunca se tornam cristãs, que nascem entre nós, mas nunca se tornam uma de nós, pela graça de Deus, muitas vezes saem. E elas saem porque não eram parte do corpo de Cristo. Se fossem, permaneciam. Como não são,